Amém? Vamos orar de novo? Oração e pizza nunca é demais, né? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças. Agradecemos ao Senhor por essa reunião. Agradecemos ao Senhor pelo encontro da igreja nesse lugar. Nós entendemos, Senhor Deus, que tudo que acontece aqui é muito sério. Desde o momento em quando entramos, quando os irmãos começam a afinar os instrumentos, no primeiro momento em quando alguém inicia, até o final, quando alguém diz, despedindo os irmãos em paz. Nos perdoe, Senhor Deus, porque às vezes nós não sabemos o que cantamos. Às vezes nós não sabemos a seriedade das coisas que são ditas nesses lugares assim. Nós vivemos numa sociedade, Senhor Deus, em quem está acostumada a não dar valor ao que fala e ao que fala. Mas quando nós nos deparamos com alguém como o Senhor, como alguém como o teu Filho Jesus, nós nos surpreendemos, porque tudo que fala é sério. E por isso, Senhor Deus, nós te pedimos perdão, às vezes, pelo que cantamos e o que não condiz com a nossa vida natural. Estava ali cantando junto com os irmãos, quando a irmã cantou o refrão dizendo: toma o meu coração, eu não preciso dele se não for para te adorar. Senhor, eu fiquei com medo de cantar isso, para te falar a verdade. Mas uma luta dentro de mim, Senhor Deus, nasceu naquele momento, em que eu pedi ao Senhor e peço novamente, junto com os irmãos, unindo a nossa fé, dar-nos coragem, Senhor Deus, de levar a sério isso, a ponto de dizer ao Senhor: toma as minhas mãos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o pastor Wagner não está aqui, né? Mas ele é o rei da queimadinha do negócio aí. Mas eu esqueci de falar com ele um versículo que está escrito, né? Que um dia virá, e esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores preferirão café do que queimadinha, né? Hoje não rolou nem café, mas amém. Deus é bom. Meus irmãos, é o seguinte, há uns dias atrás, nós começamos a conversar a respeito de um assunto, e nós saímos daqui e eu disse que não tinha acabado de falar, tinha muita coisa para poder ser dita. E eu acreditei e acredito, continuo acreditando, que o Espírito Santo, ele não é exclusivo de uma pessoa só. Ele é dado a toda a igreja. E ele pode muito bem compartilhar com você algo que ele compartilhou comigo e vice-versa. Isso acontece. Só que orando a respeito desse dia, o Senhor ele estava me lembrando a respeito de uma coisa que talvez nós não percebemos. A palavra diz o seguinte: não lanceis pérolas aos porcos. Jesus diz isso, né? E às vezes a gente se pergunta, como assim, velho? Qual que é a ideia desse negócio? É muito simples. É só você não dar algo muito precioso a alguém que vai jogar fora. E isso acontece com a palavra, com as nossas palavras. E não é diferente com a palavra do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vivendo num momento em que nós estamos num frenesi maluco, correndo atrás de revelação nova, de entendimento novo. Não, eu estou lendo esse negócio aqui, eu quero ver um entendimento novo a respeito disso. E você fica correndo atrás do negócio. Só que você não percebeu que enquanto o Senhor não ter certeza que nós entendemos a revelação antiga, Ele não vai revelar algo novo. Por quê? Ele não vai lançar pérolas aos porcos. O que a gente está fazendo com a revelação antiga que nós recebemos? Ô, rapaz, revelação violenta, hein? Segunda-feira nós não estamos fazendo nada com o negócio, irmão. Aí chega na terça-feira, a gente chega para o Senhor: Senhor, o Senhor não fala não, hein? Como não fala, moço? Ele falou, só que a gente já comeu as pérolas, pisou por cima dela e jogou fora. Por isso ele não tem falado algo novo, irmão. Ele precisa ter certeza absoluta do que nós estamos fazendo com a revelação antiga. Eu queria muito, irmão, ter algo novo para poder dizer para você aqui hoje. Alguma coisa que você saísse daqui falando: caramba, velho, nunca tinha escutado esse trem não. Mas vai ser tudo que você já escutou. Por quê? Talvez a gente está pisando nas pérolas.
que foi dada a nós, que foi confiada a nós. Amém? Então vamos recapitular. Na última vez em que nós falamos, está lá sei lá o nome daquele troço, como é que chama? YouTube. Ah, eu tinha esquecido desse trem aqui, valeu. Meus irmãos, segunda-feira, dia 7 de setembro, mais conhecido como depois de amanhã, tem o Dia do Secreto. Eu também sou igual a ela, não sei falar inglês não. Dia do Secreto. Esse trem dizem que vai ser violento demais. Eu não estive lá, mas diz que o negócio vai ser bom. É o seguinte, para quem é membro de Nova Cachoeirinha, a inscrição é R$5 mais 1 quilo de alimento. Para quem não é membro, está nos visitando e falou, velho, eu quero muito participar desse tal de Dia do Secreto, porque parece que o trem vai ser bom, é 15 conto mais 1 quilo de alimento. Isso vai custear alguma coisa, esse valor, né? Aí, ó, vai ter um café. Fechou, vou falar no microfone para ficar registrado. De 9 a meio-dia, a primeira inscrição é o seguinte, são coisas separadas. Ou você se inscreve para amanhã ou para tarde. Tá bom? Não é o dia inteiro, não. Se caso você quiser achar que de manhã é o melhor horário, de 9 a meio-dia. E de tarde, de 16 às 21 horas. E pode se inscrever para os 2 horários também. Se você se interessar, pode procurar o Felipe, a Ellen, a Júlia, a Estela. Quem se achar mais fácil, aí você pega no laço e fala, eu quero o Dia do Secreto aí. Tá bom? Precisa se inscrever. Se você chegar aqui e falar assim, opa, vim para aqui. Não dá não. Tá bom? É nóis. Então vamos lá. Tem mais alguma coisa? É isso mesmo, né? Então tá. Nós começamos a falar, eu acho que foi no mês passado, a respeito desse assunto. E a construção disso é basicamente devolução de dignidade e honra para o homem. Tá bom? E nós seguimos um passo a passo. Qual foi o passo a passo? O passo a passo da criação do homem em Gênesis. Né? Nós entendemos que o primeiro passo é, haja luz. Não tem como devolver dignidade e honra sem que você receba luz. João capítulo 1 diz que Jesus é a luz dos homens, ou seja, vida. Você precisa receber essa vida para devolução de dignidade e honra. O segundo passo é a aceitação da sua forma. Nós entendemos que nós temos a forma que nós temos por causa das coisas que habitam dentro de nós. Se a gente está incomodado com a forma que nós temos, nós precisamos, na verdade, nos incomodar com o que há dentro. Porque as coisas só têm a forma que têm por causa do que tem dentro dela. Deu para entender isso daí? Eu acho que é simples. A bola é o seguinte, a bola ela precisa rodar, né? Por que ela precisa rodar? Baseado no que ela tem dentro dela e para que ela foi criada, para que ela foi criada para ser. Eu acho que eu dei embolada aqui, mas vocês vão entender lá no negócio lá. Depois, nós falamos a respeito de organização. Nós entendemos que o terceiro passo para devolução de dignidade e honra é necessário organização. Quando o Senhor chega na terra e diz assim, ó, haja separação entre águas e águas. O próximo passo que nós entendemos a respeito disso foi limites. Nós falamos a respeito disso. Se você não tem limite, irmão, você não tem dignidade nem honra. E você precisa de limite para isso. Nós falamos também a respeito de criar algo sustentável, algo que se mantenha. Quando chega Jesus em Mateus 6,33, dizendo que você precisa buscar o reino, significa que você precisa ir pegar e trazer. Não é ir pegar e ficar. Buscar o reino não é essa a ideia de ir pegar e ficar. É ir buscar e trazer. Trazer para onde? Para o seu contexto. Você precisa ir buscar o reino e levar para o seu trabalho. Você precisa ir buscar o reino e levar para a sua escola e assim vai. Nós falamos a respeito disso e nós falamos também a respeito de organização, de descanso. Nós entendemos que se você não descansar, você vai morrer, irmão. O Senhor criou isso. O Senhor criou o descanso. Se você não descansar, você vai morrer. E hoje nós paramos no 5º dia, devolução de dignidade e honra. Eu queria ler com os irmãos, por favor, em Gênesis capítulo 1, verso 20. Gênesis 1, verso 20.
Na minha versão diz assim, meus irmãos: e disse Deus, produzam as águas abundantemente, criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produzam abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve tarde e manhã do quinto dia. Se você dá uma boiada, eu acredito que vai dar para a gente entender a partir daqui. Nós falamos a respeito de limites da última vez. E aquilo mexeu muito comigo, para falar a verdade. É basicamente a mesma história de uma capa de sofá, irmão. O que é uma capa de sofá? É uma capa por verdadeiro limite. Nós falamos disso nós falamos disso da última vez. Por exemplo, você tem um limite e fala para o seu filho o seguinte: não pode comer no sofá. Esse é seu limite. Só o que você faz? Esse menino é teimoso, eu vou colocar uma capa no sofá para se caso ele comer. O que você está fazendo? Você está dizendo que seu limite é fraco. Por quê? Porque você pensou na possibilidade de alguém invadir o seu limite, irmão. Basicamente isso. Se você cria uma capa para o limite que você estabeleceu, significa que seu limite é fraco. E nem você acredita nele. É basicamente essa a ideia. E no verso aqui 20 que nós lemos, o Senhor nos ensina uma forma de fazer com que o nosso limite seja visto. O que ele faz? Ele decora o limite. Quando o Senhor ele coloca baleia, ave, essas paradas tudo aí, ele está decorando o limite que ele criou. É básico, irmão, é simples. Se você vê uma baleia daquele tamanho, você logo entende: se eu for ali, eu morro. Não tem como, irmão. Você não pensa duas vezes a respeito disso. Se você vê um urubu voando, você fez o seguinte: velho, aquele lugar ali não é meu, não. Aquilo não dá para mim. Eu não sei voar. Os limites foram criados para matar. A gente precisa entender isso. É aquela ideia: se você conhece o seu limite, eu chego lá na sua casa, eu vejo que você tem um quadro de parede, seu quadro pequenininho assim, bonitinho, no prego. Aí eu falo: ô irmão, você gosta de quadro, cara? Que legal. Eu vou comprar um quadro de 1,5 metro para você. Se você conhece o seu limite, você diz para mim o seguinte: Emerson, a minha parede é fraca e não aguenta um quadro de 1,5 metro. O que eu vou entender? Você conhece a estrutura da sua casa. As paredes são os limites da sua estrutura. Você conhece esse limite. Agora, se você não conhece, eu chego para você e digo: irmão, eu estou com um quadro lá de 1,5 metro de largura, o negócio é bonito demais. Você vai falar: ô irmão, traz aquele negócio lá que eu amo o quadro. Você coloca na parede, é perigoso aquele trem quebrar e sua parede cair. Os limites, irmãos, representam e dizem muito a respeito de quem criou aquela decoração para aquele limite. Simples. Se você não entender o seu limite, a sua decoração não fará sentido. E ninguém respeitará. Quando o Senhor disse: ó, a terra é aonde vocês precisam viver, e o limite é o mar. Ele decorou aquele limite com baleias, com peixe, com tudo aquilo ali. Se você olha para aquele negócio, irmão, você percebe que ali não é o seu lugar. E se você chegar ali, você morre. Se você não entender e não conhecer o limite que você criou, você vai colocar decoração que não tem nada a ver. Às vezes nós não percebemos a decoração que a gente escolhe para nós. A gente não percebe. Às vezes a gente começa a nos decorar de uma forma que não condiz. Me desculpa fazer juízo de valor, mas vamos ser grosso e direto. Você chega num determinado lugar em que está todo mundo de short curto e blusa curta. O que você vai entender daquilo? É a decoração que a pessoa escolheu, irmão, para o limite dela. Infelizmente. Não dá para fazer juízo a primeiro caso, mas quando você olha uma decoração, você logo pensa:
esse limite aí é fraco. Eu consigo entender o que está acontecendo ali. A decoração diz muito a respeito do seu caráter, irmão. Diz muito. E se a gente não aceitar isso, a gente passa mal. Por exemplo, se você tivesse mais dinheiro do que você tem hoje, você andaria da mesma forma? Falaria da mesma forma? Conversaria com as pessoas da mesma forma? Se você disser que sim, isso significa que isso te molda. Se a sua condição hoje fosse totalmente diferente, eu digo para melhor, mudasse o seu comportamento, isso só me mostra para você que você não tem limite. Seu limite é fraco. Aí que está o problema. A devolução de dignidade e honra parte a partir desse princípio, irmão. Parte sempre a partir desse princípio. E nós vamos continuar. No verso seguinte, o Senhor já muda para o próximo passo de devolução de dignidade e honra. No verso 25, desculpa. Errei de novo. 26, com o bronha aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, sede frutíferos, e multiplicai, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre a toda coisa vivente que se move sobre a terra. Aqui nós vemos o ápice do entendimento que a gente veio conversar hoje. Isso é dignidade e honra. Tudo foi criado para essas duas pessoas. Tudo. E hoje nós vemos essa confusão porque nós não temos dignidade nem honra. O Senhor disse para o homem, subjugai tudo, irmão. Domine sobre tudo. E o homem simplesmente não consegue dar conta disso mais sem dignidade nem honra. A terra seguia um ciclo de obediência. Tudo acontecia da mais perfeita forma. E quem era o responsável por isso? O homem. Só o homem. Por que a terra tem o formato que ela tem? Porque a terra foi criada para o homem viver. E o homem perdeu dignidade e honra na sua caminhada. É basicamente isso. E aí nós começamos a desconstrução do homem. Logo em seguida, o Senhor diz para o homem o seguinte, cara, descanse e contemple no 7º dia. E a partir daí nós vemos por onde tudo começou a dar errado. A palavra diz no capítulo 3 de Gênesis, que depois que a serpente convenceu o homem a comer do fruto e a desobedecer, o juízo que o Senhor deu para o homem foi simplesmente, você irá comer do suor do seu trabalho. O trabalho já existia, só que o Senhor está dizendo, agora vocês vão comer do suor do seu trabalho. O que basicamente isso significa, irmão? Suor é esforço. Agora, para o cara comer coisa básica, ele vai ter que fazer esforço. E a gente começa o entendimento da desconstrução a partir daqui. O Senhor fez o seguinte, eu criei 6 dias, no 7º você descansa. Esse foi o último ato do Senhor em dignidade e honra. Eu criei 6 dias, no 7º você descansa. O homem peca e o Senhor fala o seguinte, agora você vai comer do suor do seu trabalho. Beleza, Senhor. O homem foi. Suando, e entendendo que ele tinha 6 dias para trabalhar e o 7º ele descansava. Chega um tempo, irmão, que você e eu, pós-moderno, entende algo. 6 dias é pouco tempo demais para conseguir o que você quer conseguir.
Ou é só eu que já precisou dos 7 dias da semana para poder conseguir cumprir com as tarefas? A gente precisa, acha que precisa pelo menos, dos 7 dias da semana para conseguir realizar aquilo que a gente quer realizar. E qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente sacrifica o dia que o Senhor separou para descanso. Eu tenho 6 dias, cara, é esse sábado mesmo, irmão. Não tem jeito não. Eu vou ter que fazer alguma coisa no sábado. E sem emenda, irmão, a semana. Vral, 7 dias direto. Descanso? Não, moço, descanso é depois que eu arrumar um negócio aqui, velho. Primeiro eu arrumo isso, depois eu caço descansar. Por quê? Uai, do suor do seu rosto comerás. Não é assim que o castigo que o Senhor me deu? E aí começa a desconstrução de dignidade e honra. Depois, irmãos, que o homem sacrifica o dia que o Senhor separou para o descanso, ele começa a sacrificar aquilo que ele foi criado para ser, subjugar a terra. O que é subjugar? É dominar, irmão. Você imagina um leão vindo diante do homem e bater continência? Irmão? Imagina um trem desse? Você imagina que as coisas da terra funcionavam a partir do homem? Em que a planta servia o homem? Em que os animais serviam o homem? Imagina um cenário desse? O homem começa a ficar doido, ele perdeu dignidade e honra, e a segunda coisa que ele vai sacrificar é o subjugar. Por quê? Ele está preocupado em comer, irmão. Do suor do seu rosto comerás, então eu tenho que desembolar. Quando eu começo a desembolar, eu deixo tudo que é secundário. Eu deixo uma coisa em prioridade. O que é? É comer. Do suor do seu rosto comerás. O cara está com essa ideia na cabeça. E o cara começa a desembolar. Quando ele faz isso, ele deixa o resto. O resto é resto. Aí as paradas começam a desandar. Ah, velho, mas o negócio ali não está dando certo. As plantas estão dando errado. Ô, velho, infelizmente, eu preciso comer. Ah, meu irmão, mas o negócio ali não está bom, não. Ah, velho, infelizmente, eu preciso comer. Ô, velho, seus filhos estão tudo desandado. Ah, velho, eu preciso comer, eu preciso dar comida para esses meninos. Moço, sua esposa está desesperada querendo falar com você. Ah, velho, eu preciso comer. Eu preciso dar comida para ela começar a reclamar. O segundo passo, o homem perdeu o subjugar das outras coisas. Porque, afinal de contas, ele precisava suar para poder comer. Perdeu dignidade e honra de subjugar. Aí vem antes, de novo, o que o Senhor tinha determinado para ele, os limites. O Senhor falou, eu vou criar o limite e vou decorar o limite. O homem falou, nada, pô, você está ficando doido. Tem esse negócio de decoração de limite não, Senhor. Eu vou comer tudo que vir pela frente, meu irmão. Não tem limite para mim, não. Se do meu suor eu vou ter que comer, irmão, eu vou até em Marte, meu filho. Eu não quero saber de limite. Não quero saber. E o homem começou a degradar os enfeites que o Senhor criou como limite. Começou a degradar. Pode parecer bobo, mas talvez você não percebeu. A primeira coisa que o homem fez foi coser, a palavra fala que ele foi coser uma folha de figueira para tampar suas partes íntimas. A folha de figueira não foi feita para isso não, irmão. Não foi feita para isso. Então ele começa a usar tudo que vem pela frente, irmão. Se a folha de figueira é bom para esconder os meus defeitos, eu vou usar a folha de figueira. Eu não estou nem aí, Senhor. Se couro de crocodilo é bom para me dar uma bolsa bonita, eu não estou nem aí, eu vou descer a lenha no crocodilo. O homem começou a degradar os limites que foi criado, irmão, para alertar para ele que ali não é o lugar dele. O homem perdeu a noção de limite. Perdeu completamente a noção de limite. Para que serve um quadro, irmão? Para mostrar para você que ali é um limite, que se você bater de cara com aquele trem ali, você vai se dar mal, velho. Por que a gente decora os nossos limites? Para mostrar para alguém, ó, é limite, não passa não. Limite é feito para matar, irmão. Não tem dó. E com o Senhor não tem conversa. Se você ainda duvida que limite é feito para matar, vai correndo e bate e tromba com a parede. Parede é um limite. Pede alguém para te jogar de cima lá
do céu? Ou entra lá no oceano sem nada? Se você ainda duvida de limites. O homem falou o seguinte: Senhor, não quero saber. E o homem começa então a degradar os enfeites que foi colocado para lembrar para ele que aquele era o limite. E ele começou a desconstruir. E no verso, eu esqueci qual que é o verso, eu vou lembrando aqui na cabeça mesmo. Ó, tô corajoso hoje. E o homem começa a desconstruir essa questão desses limites. Passa pouco tempo, o homem também desconstrói completamente o descanso diário. Por quê? Afinal de contas, ele precisa de tempo, irmão, para fazer alguma coisa. Chega uma hora que 8 horas por dia não é suficiente. 7 dias não é suficiente. Eu preciso invadir noite afora, filho. Eu não sei vocês, mas eu já entrei em jornada de trabalho de 24 horas direto. E achava que estava fazendo bem para a minha família. Porque, afinal de contas, do suor do seu rosto comerás. Não é assim? E não estava percebendo que a dignidade e honra proposta por Jesus estava se escapando entre os meus dedos. E assim foi o homem, irmão. Metendo a cara no que precisava fazer, porque afinal de contas, ele precisava comer do suor do seu rosto. Logo em seguida, o homem começa a desconstruir parte daquilo que o Senhor deu a ele como dignidade e honra. O cara destrói toda a sustentabilidade. Se você não percebeu, a loucura e a ansiedade por trabalho deixa você completamente cego. E você não consegue planejar algo sustentável. Por quê? Porque você está ocupado demais fazendo o que você sabe fazer. Porque, afinal de contas, você entende que se você parar, não vai comer. Qual que era a ideia do Senhor? O dia de descanso é para você pensar em algo sustentável, irmão. O homem destruiu essa sustentabilidade da parte do Senhor. Logo em seguida, o homem desconstrói algo muito importante que talvez muitos de nós não percebemos. O homem destrói o limite. Ele desconstruiu, primeiro lá atrás, ele desconstruiu os enfeites do limite. Agora ele desconstrói o limite. O homem é sem limite, irmão. A gente pode perceber isso poucos capítulos depois. O Senhor diz lá, eu acho que se não me engano é Gênesis 4, que a terra estava insuportável. E o Senhor queria passar a foice em todo mundo, moço. 4 capítulos depois disso daqui. O Senhor queria passar a foice em todo mundo porque estava insustentável a terra. E ele viu uma família. Imagine, irmão, a terra lotada do jeito que estava e o Senhor encontrar uma família, véio, de 8 pessoas. E mesmo assim 8, porque os outros eram agregados. Ele falou, é Moisés, é Noé e a esposa. Eu vou pegar as meninas e vou pegar o genro que deu bem, velho. Não significa que o genro estava bonito na fita. Pegou 8 no laço. Mas quem realmente ele tinha um coração era Noé. Os outros foi de agregado. A palavra fala que o Senhor falou, a nossa tradução diz, eu me arrependo de ter criado o homem. Só que a gente entende que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? E no original diz, eu esqueci o que disse, você lembra? Não, eu esqueci a palavra que é usada no original para me arrependo. É tipo assim, caramba, que esses caras arrumaram, velho? Os caras perderam tanto a noção do limite, irmão, a ponto do Senhor olhar para a terra e falar assim, misericórdia. O que esses caras arrumou, moço? É exatamente essa sensação. Eu vou falar no microfone para ficar gravado. É como se o coração do Senhor tivesse partido de tristeza ao ver o que o homem tinha feito. Ele falou, velho, o homem perdeu completamente a dignidade e a honra, a ponto de fazer o que está fazendo. E eu preciso reconstruir isso de alguma forma. Então o Senhor manda o dilúvio e destrói, e a gente conhece a história. O homem acaba de desconstruir novamente mais um pilar importante, que são os limites, irmão. Ele arrebentou com tudo.
E você pensa que parou por aí? Não parou não, irmão. Ele continua perdendo a dignidade e a honra que uma vez foi dada pelo Senhor. E o homem perde o que é mais importante que nós temos. Ele perdeu o haja luz. Talvez a gente pense assim, velho, é mais importante perder, sei lá, a família ou qualquer outro tipo de coisa. Porque nós não damos valor a essa luz que nós não entendemos. O homem perdeu o haja luz, irmão. A vida. Perdeu dignidade e honra. Talvez não é atraente quando a gente fala sobre dignidade e honra. Mas vida eu acho que é um senso comum a respeito disso. O homem perdeu a vida. Completamente. E o Senhor, Ele precisou fazer uma reconstrução para tentar salvar parte disso. Por quê? Porque dignidade e honra é o que estava na cabeça dele para o homem. Não isso que a gente está vivendo hoje. Não isso. E desde então o Senhor começa a tentar reconstruir a dignidade e honra do homem. Então o Senhor começa a criar lei, irmão. Por que lei? Porque sugestão o homem não estava acatando. Nós temos o costume de não acatar sugestão. É basicamente aquela questão da estrada. Tem uma placa lá dizendo 60 km por hora. Ô, irmão, conta nos dedos os que obedecem. Agora tem uma placa lá na frente escrito 60 km por hora, radar semafórico. Ah, filhão, você não mete o freio não para você ver. Qual que é a diferença de lei para sugestão? Que lei tem punição, irmão. E a gente só obedece isso. Por isso o Senhor gastou tempo escolhendo um povo e estabelecendo leis. E são coisas que às vezes a gente não entende. Por exemplo, por que o Senhor nos 10 mandamentos estabelece o descanso? 6 dias trabalharás e o 7º você descansa. Véi, você precisa descansar, irmão. Por que o salmista, nas suas reflexões, ele diz o seguinte, no Salmo 127, salvo engano, a gente citou isso aqui na última vez que nós falamos. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dorme. Você precisa descansar, meu irmão. Não tem jeito. Se você não descansar, você não terá tempo suficiente para pensar em algo sustentável, que é um dos tópicos que o homem conseguiu degradar. Se você não descansar, você não terá tempo hábil para pensar em limites. Se você não tem limite para parar, você vai ter limite para quê, moço? Para quê? Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, irmão. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Hoje eu estava vendo um vídeo que parece ser fútil, mas me deu medo. O cara chega para as moças e pergunta para elas, qual que é o seu preço? O cara consegue tirar a moça do lado do namorado por 10 mil reais, irmão. Eu te dou 10 mil reais para você largar esse sujeito e vir comigo. O que você acha que aconteceu, moço? A menina foi. Ela não tem limite, irmão. E talvez nós não temos. Eu acho que o limite é a parte mais difícil da devolução da dignidade e da honra. Primeiro, porque nós não temos nem noção de como decorar o limite que a gente acha que tem. A gente não tem nem noção. Eu dei o exemplo do quadro. Se a gente conhece a nossa casa e chega lá e bate um preguinho lá, você vê que o preguinho entrou devagar, irmão, saiba de uma coisa, sua casa é fraca demais, irmão. Se o preguinho entrou gostoso, irmão do céu, seu limite é quase papel. Testa o seu limite, irmão, mas não testa com outras pessoas, não. Testa com você.
e com o Espírito do Senhor, para que quando você chegar diante de outras pessoas, você ter certeza qual que é o teu limite. Tem um irmão aqui hoje, eu não vou falar o nome dele não para não constranger, ele falou: Emerson, eu estava trabalhando num determinado lugar em que eu nem penteava o cabelo não, moço. Do jeito que eu acordava eu ia. Por quê, irmão? Cara, as meninas estavam dando em cima de mim, moço. Eu precisava ser menos atraente. Não é que o cara se acha, não, irmão. É limite, ele tem noção disso. Talvez você fale assim, não, esse aí é o Tom Cruise. Não é não, moço. É noção de limite. É só isso. Sabe? Só que a gente está tão desconstruído emocionalmente que a gente não sai de casa sem um reboco na cara, irmão. Aquela maquiagem que você fala assim, você vai casar, é? Porque não tem condição um negócio desse, não. Porque a gente já sai pro abate, moço. O que vier é lucro. A gente não tem coragem disso, irmão. Aí a gente ainda tem coragem de dizer que não, eu não estou procurando namorado, não. Como não, irmão? Você está todo nos trinques. Para mim, você está caçando alguém aí, poxa. As nossas roupas, irmão, diz muito a nosso respeito. Diz muito. E quando eu digo isso, eu não digo de roupa nova e roupa velha. Eu digo de estrutura da roupa. Short curto, blusa decotada, sem camisa, camiseta, sei lá o que for. Tem vezes que a gente sai de casa, meu irmão fala assim, velho, hoje, se o senhor não me segurar, filhão, eu vou passar na fita, é um tanto, moço. Você sai pronto para isso, irmão. Você sai pronto para isso. Os nossos enfeites dizem muito a nosso respeito e dizem muito quem nós somos. É fácil de entender, meu irmão. É fácil de entender isso. Se você não está satisfeito como as pessoas olham para você, irmão, eu volto a ressaltar, não é marca de roupa, não é roupa nova nem roupa velha. É estrutura de roupa. E em tudo, moço. O homem, ele perdeu a dignidade a ponto de estar insatisfeito com a sua forma. Ele não quer nem saber, moço. Se a orelha dele não está legal, ele vai mandar o doutor Rei passar a faca, moço. Quer nem saber. Porque afinal de contas, ele quer estar na régua, né, mano? Nós precisamos dessa devolução de dignidade e honra. Deixa eu ver a hora para não passar. Nós precisamos dessa devolução de dignidade e honra. Antes de vir para cá, eu estava lembrando de uma música e lembrei de um texto. Está em Jeremias 8. Depois, se vocês puderem, vocês leem. Jeremias, ele diz algo muito sério a respeito do tempo que ele estava vivendo. E nós estamos vivendo um tempo bem parecido com aquele. Jeremias começa a falar a respeito de um juízo que estava sobre a terra. E Jeremias falou o seguinte, velho, vocês não estão nem conhecendo o tempo em que vocês estão vivendo. Era mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Jeremias está dizendo o seguinte, vocês estão chamando juízo de avivamento, moço. Basicamente isso, irmão. O Senhor está descendo a lenha, pau para tudo quanto é lado. Você chega em casa até torto e fala, Senhor do céu, que misericórdia. O que a gente está vivendo, moço? E a gente está achando que é avivamento, moço. E o Senhor está falando o seguinte, as andorinhas conhecem as estações. Tanto é que quando é inverno, ela some para algum outro lugar, você nem vê. E o meu povo não conhece o meu juízo. Que povo é esse, moço? A gente está dizendo que é povo de Deus e não conhece o juízo do Senhor. Mas ele diz, mas tem um culpado a respeito disso. Tem muitas pessoas dizendo para vocês, paz, paz. É tempo de paz, moço. É tempo de paz. Pega o pandeiro aí, vamos cantar aí um samba. É tempo de paz. E a gente está falando, não, o pau está quebrando, mas é tempo de paz, né, Senhor? Afinal de contas, o cara está dizendo que é tempo de paz. E o Senhor está dizendo, eles estão dizendo paz, paz, onde não há paz. Não há paz. O Senhor não está em paz.
Aí Jeremias ele chega a ser irônico no último verso do capítulo 8. Ele diz, tá bom, vocês estão dizendo para mim que é tempo de paz, né? Que é tempo de alegria e está tudo certo, tudo certinho. Faz o seguinte, não há médico em Gileade? Não há um bálsamo em Gileade? Irmão, para quem não sabe, Gileade era uma cidade reconhecida por seus médicos e seus remédios, e tudo acontecia em Gileade. E Gileade exportava remédio para todo mundo. Aí Jeremias fala o seguinte, não há médico em Gileade? Não há bálsamo em Gileade? E por que meu povo está doente ainda? Se há paz, por que meu povo está doente, moço? Se há médico em Gileade, se há o bálsamo de Gileade aí para todo mundo, ô Senhor, bálsamo de Gileade, que coisa maravilhosa, paz. Pensa nisso, irmão. Se há paz, por que as coisas não estão acontecendo? Será que a gente precisa ser irônico com isso? Será que o Senhor tem que brincar com a gente para a gente tentar entender que não há paz? Joel, e aqui eu finalizo, ele começa a descrever o passo a passo de um avivamento. Para chegar no capítulo 2 de Joel, onde ele chega dizendo assim, eis que chegará um dia que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Na hora que Joel fala isso, fé, vai vir o espírito do Senhor e o pau vai torar, meu irmão. Só que Joel fala uns negócios antes, moço. Joel começa a dizer o seguinte, se arrependa, irmão. Chora todo mundo. Ah, mas eu não quero chorar, não. Chora sem vergonha. Ah, Senhor, mas choro é espontâneo. Eu não quero nem saber, chora. Chora todo mundo. Faz jejum. Ah, Senhor, mas eu não posso. Faz jejum, moço. Chora, faz jejum, se arrependa. E o segundo passo do avivamento. Depois que isso acontecer e eu receber o seu arrependimento, eu vou começar a saciar a fome de todo mundo. Vou começar a saciar a fome de todo mundo. Irmão, e quando a gente fala fome, talvez a gente fale assim, não, é fome espiritual. O Senhor vai saciar a fome. Não é não, irmão. Ele fala que ele vai mandar chuva. E o celeiro vai encher. E celeiro é comida, irmão. Vai saciar a fome de todo mundo. Todo mundo vai estar de barriguinha cheia. Aí ele diz, aí sim, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, irmão. Só assim. Só assim. A gente está querendo avivamento, irmão, de barriga vazia, moço. A gente está querendo avivamento de barriga vazia, mano. Tem pessoas entrando aqui dentro que não tem o que comer. E a gente tem coragem de botar a mão na cabeça dela e diga, seja cheio! Cheio de quê, moço? Dignidade e honra, meus irmãos. A gente não tem. Enquanto não tivermos dignidade e honra, o juízo vai cortar no nosso lombo, moço. E se a gente quer o tal do avivamento, a gente precisa se arrepender e logo. Se possível hoje, irmão. Se possível agora. Mas a gente, como na célula a gente estava dizendo, a Grazi e o Rogério trouxeram um assunto bastante interessante. Eles conseguiram juntar o texto de Hebreus, em que fala que a nossa terra não é aqui, com o texto de, salvo engano, Mateus ou Lucas, que fala para nós não ajuntarmos tesouros na terra e ajuntar no céu. E a gente chegou ao entendimento de que nós só vamos conseguir fazer determinado tipo de coisa quando nós entendermos o que é aquilo. É muito bonito eu chegar para você e falar assim, ó, não ajunte tesouro na terra, mas ajunte no céu. Aí você vai falar assim, tá bom, Emerson, mas como que eu ajunto tesouro no céu? Aí eu vou falar para você o quê? Nós precisamos ser claros. O Senhor já devolveu dignidade e honra para o homem. Só que nós precisamos entender isso. Por isso que Jesus, o Senhor, chega para aquela mulher que joga um bálsamo, um perfume na cabeça dele e lava os pés dele com choro e com o cabelo. O resumo da história é Jesus dizendo, a quem muito amou, muito é perdoado. Quem pouco ama, pouco é perdoado.
Por que, Senhor? Mas o amor não é lançado a todos? É, irmão, só que você não entendeu. Tem muitos de nós que ainda acham que nós não temos tanto pecado quanto uma prostituta. Por isso, irmão, que chega um cara ex-travesti dentro da congregação e põe o pau para quebrar. Porque ele muito foi perdoado e, consequentemente, ele muito ama. E nós que nunca matamos uma formiga, irmão, não conseguimos ser nem 10% do que o cara é. Porque a gente não entendeu que aquela nossa mentirinha de cada dia tem o mesmo peso de dormir com um homem ou dormir com uma mulher do mesmo sexo. A gente não entendeu. Por que quem muito ama, muito é perdoado? Eu acho que eu passei do horário. Passei do horário. Misericórdia. Irmão, vamos orar? Me desculpa. Passei do horário. Vamos ficar de pé para a gente orar? Aleluia, meu Senhor. Aleluia. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor. Nós queremos nos colocar diante do Senhor para receber essa dignidade e honra que foi conquistada na cruz por Jesus. E só assim nós entenderemos os tempos em que nós estamos vivendo. Senhor, ajuda-nos a ter um pensamento crítico como o Teu, Senhor. Faz esse tipo de coisa que o Senhor fez com Jeremias ao perguntar: não há solução do problema ali do lado, e por que vocês ainda estão ruins? Por que vocês ainda não foram curados se a solução está ali? Faz a gente entender que o que nós estamos vendo talvez não é a solução do nosso problema. Devolva-nos, Senhor Deus, dignidade e honra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos de volta a esse lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a entender que para viver esse tal avivamento que nós tanto pedimos e tanto queremos, é necessário que o irmão do nosso lado esteja de barriga cheia, Senhor. É necessário que haja arrependimento. Nós te pedimos, Senhor Deus, talvez nós falamos tanto a respeito do Teu Espírito Santo e nós experimentamos tão pouco Ele, porque Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo, mas nós estamos resistindo tanto ao Teu Espírito que nem noção de justiça, de pecado e de juízo nós temos. Por isso nós estamos chamando juízo de avivamento, Senhor. Nós estamos resistindo ao Teu Espírito Santo a ponto de negligenciar isso. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a voltar a uma essência que nós nunca deveríamos ter saído, Senhor. Ajuda-nos a voltar a uma essência de onde nós nunca deveríamos ter saído. E nós te pedimos, Senhor Deus, encarecidamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, constrange o nosso coração, produz em nós arrependimento, Senhor. Aleluia. Santo Deus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. A essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu. A essência
essência és tu, Jesus. A essência é o Senhor. A essência é o Senhor. Não nos reunimos aqui para chorar, Senhor. Não nos reunimos aqui para sair daqui felizes. Não nos reunimos aqui para sair arrepiados. Nos reunimos aqui para entender quem é que está falando no nosso coração. Nos reunimos daqui, Senhor Deus, para ter certeza do lugar onde estamos, se era um lugar de juízo ou se é um lugar de paz. E hoje, meus irmãos, eu convido a você a ficar na posição que você quiser. Joel diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É o que interessa, irmão. É o que interessa. Para de rasgar essa roupa, irmão. Se o seu coração continua intacto, cara. Para de ficar chorando, irmão. Se o seu coração não chora, moço. Para de ficar dando dinheiro se o seu coração não é dele. Para com isso, moço, tá feio. Para de se decorar dessa forma sem limite, irmão. Para de buscar luz em outro lugar. Só há luz em Cristo Jesus. Meu irmão, enquanto você não se arrepender, enquanto você estiver com fome, e eu digo fome de comida realmente, o resto de nós aqui e dos irmãos que estão em casa nunca irá experimentar um avivamento genuíno, irmão. Então tira